Voltei, amores, tentei. Vamos ver se vai melhorar agora. Quem sabe? Tô de volta. Vamos lá de novo, Gotino. Me ajuda aí. Edson, tudo bem? Oi, turma. Venham. Fábio melhorou. Gilberto. Lembra? Arlete melhorou aqui, Arlete? Beijo pra você, amiga do Balé Fitness. Ai, que delícia fazer balé. Eu tô vendo que você tem feito live. A gente pode fazer uma fazendo balé. Vamos? A gente junta com o Márcio Lu e faz um pouco de balé, um pouco de ginástica. Tá melhor, né? Tá ótimo. Ai, que bom. Que bom que melhorou. Tive que deixar a porta aberta ali de onde tá o roteador. Tá rolando uma ventania, mas tudo bem. Tá tudo bem. Vamos fazer? Vou te ligar então. Gente, vocês seguem o Balé Fitness? Então comecem a seguir. É demais. Cada imagem que você fala, eu quero ter esse corpo, eu quero fazer esse movimento. Gotino, volta aqui, gente. Meu amor. Ajuda a achar o Gotino, achei. Vamos lá, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Agora tá show. Ah, que bom. Bom, vamos direto ao assunto. Gotino, Vamos. como é que você está vendo o Brasil? Porque agora você foi um cara, você é jornalista, palmeirense, bom pra caramba no que faz, mas focado durante um tempo no entretenimento. Por mais que você dava notícia, o seu foco, a gente te via como um apresentador de entretenimento, que era um programa que bombava todas as tardes, você estava em primeiro lugar direto, que a gente sabe disso, mas muito em cima do entretenimento. Agora você é um cara 100% notícia, jornalismo, política, enfim. Eu quero saber como é que você está vendo o Brasil mesmo, porque você está em cima da notícia, a gente não. A gente fica meio vendido. Como é que está o Brasil hoje? Bom, eu faço agora política, economia na CNN, está sendo uma experiência muito interessante, mas para mim não é uma experiência nova, porque antes de fazer o jornalismo que eu fazia na Record, eu fui âncora da CBN por 5 anos, né? 6 anos, na verdade, de 99 a 2005, onde eu ancorava um programa que chamava CBN Primeiras Notícias. Então, eu já tive muito contato com o noticiário político e econômico através da CBN. E agora eu volto a fazer isso e estou mergulhado nesse universo. Então, não é algo novo. E a experiência que eu tive fazendo programas com improviso, fazendo rádio também, isso me dá uma bagagem para tocar o programa que eu faço hoje, os 2 programas que eu faço hoje lá na CNN. Como é que eu vejo o Brasil hoje? Eu acho que é interessante, até legal, porque eu nunca conversei com ninguém sobre isso, mas assim, as pessoas hoje elas querem saber de que lado você está. Se você é apoiador do presidente. Minha pergunta eu realmente você não precisa você não precisa Não, mas eu vou chegar onde você perguntou. As pessoas querem saber, na verdade, de que lado você está, se você apoia o presidente ou se você é contra o presidente. Eu não tenho lado onde eu trabalho. Eu estou lá pela notícia, pela informação, pelo jornalismo. Como é que eu vejo o Brasil? Eu vejo o Brasil dividido, eu vejo o Brasil polarizado, eu vejo o Brasil binário. O Brasil está nessa divisão, nós e eles e nós. E aí, sem fazer juízo de valor se eu estou do lado esquerdo ou direito, ou hoje mais à direita, e tem uma turma da direita que já está se unindo com a esquerda, eu vejo o Brasil dividido, eu vejo o Brasil numa tensão política, eu vejo o Brasil com muitos assuntos relacionados ao governo federal, junto com o presidente, e o presidente tem situações diárias, e isso é realmente algo que chama a atenção jornalisticamente. Assunto para jornalista não falta. E aí, estão reclamando do meu áudio, que está dando microfonia. Você está com um som aí, Helena? Não. Estou te ouvindo bem. Deixa eu baixar aqui o meu áudio. Veja se melhora. Você me escuta, Gotino? Te escuto bem. Me escuta? Baixei aqui um pouco. Vamos ver se melhora. Estou te ouvindo bem. Bom,
Você vai falar mais do que eu, então eu espero que dê certo aqui. Você acha que estão pegando muito no pé do Bolsonaro? Você acha que ele tem errado mais ou acertado mais politicamente falando? Eu acho que o presidente ele tem uma característica que é do embate. Ele muitas vezes, ele cria os fatos, as situações, porque ele tem isso como estratégia. A gente tem que entender que a política ela é feita de situações diariamente, de notícia, de informação, de um vazamento de informação. Eu vou dar um exemplo de como trabalha o Jair Bolsonaro. A questão do exame que ele fez e ele disse que não ia entregar o exame. Ele poderia ter matado esse assunto lá na frente e mostrado o exame porque ele fez o exame e o exame não tinha. Ele estendeu essa corda por semanas, porque para ele era importante ter isso no noticiário, porque ele vai entendendo que situação que ele deve dar notoriedade. É uma estratégia, é uma forma de atuar. Michel Temer, por exemplo, que foi presidente antes do Bolsonaro, ele tinha uma estratégia totalmente diferente. Ele não conversava com a imprensa mais que acho que 2 vezes por semana. Quando falava 2 vezes era muito. Ele até orientou o presidente, mas falou: o presidente não me ouviu. O Temer falou isso ao Bolsonaro. Falou: Bolsonaro, você fala todo dia. O Bolsonaro fala quando está indo trabalhar e fala quando volta do trabalho. De vez em quando ele para no meio e fala também. Então, é um presidente que ele trabalha dessa maneira, né? Ele trabalha dessa forma. Só que ele gosta do embate. Ele faz essa troca com as críticas. Como é que eu vejo o trabalho dele? Eu vejo que aquela reunião que mostrou ontem, né? Aquela reunião, todo mundo imaginava que era uma bomba, não se fez uma bomba. Mostrou muita coisa que a gente já sabia, inclusive, da atuação dele. Tem algumas coisas que ali vão gerar desdobramento, sem dúvida alguma. Fala de um dos ministros, por exemplo, sobre o STF. Mas o Bolsonaro sabia disso. Ele sabia que esse vídeo não ia dar essa repercussão e ele fica instigando, criando ali uma situação, porque ele trabalha dessa maneira. Ele gosta do caos um pouco, ele gosta do embate, do caos, da confusão. Aliás, ele foi. É o que eu falo quando as pessoas falam que ele é grosso, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu falo: o cara foi eleito assim, sendo grosso, falando do jeito que ele fala, no embate, na briga. Ele foi eleito assim. Não adianta achar que ele vai ser diferente como presidente. Ele vai ser igual à forma que ele foi eleito. Ele foi eleito assim, ele nunca foi um cara delicado, nunca falou direito, sempre foi para briga, sempre foi do embate, sempre. E as pessoas, né, o Brasil elegeu ele. Então agora, independentemente para quem você votou, ele é o presidente do Brasil. A gente não tem saída. A gente tem que torcer para que as coisas andem e funcionem. Como é que você vê agora economicamente falando, Gotino? Porque tem gente já querendo voltar à vida normal, tem gente querendo sair do horizontal e fazer o isolamento vertical, tem gente achando que o lockdown é a única saída. Como é que você vê a questão do isolamento e da economia? Então, esse é um outro ponto interessante, porque se eu dou a minha opinião do que eu penso, as pessoas acham que eu estou de um lado ou do outro. Eu penso da importância da retomada da economia, eu penso que é importante a volta do trabalho, mas eu não tenho segurança suficiente para mandar os meus filhos para a escola, por exemplo, nesse momento. Eu não tenho segurança de ir visitar os meus familiares, né? Eu tenho... Dona Tereza está sem te ver? Então. Não, aí que tá. A gente tem os familiares. Eu moro em frente à minha sogra. Minha casa é na frente da casa da minha sogra, né? Que sorte a sua! Ela cozinha bem, inclusive. É complicado porque você não tem a segurança que você gostaria. Eu falo por mim. Eu acho importante a questão da retomada econômica, mas e se alguém da minha casa tem o coronavírus e passa para uma pessoa da minha família mais velha e essa pessoa morre? A gente vai carregar isso para o resto da vida. Então, eu acho uma coisa muito difícil. E eu não vejo problema nesse embate, nessa discussão que nós temos hoje, mas eu fico com os médicos neste momento, assim, em relação a gente... O que os médicos pensam? Dá para fazer um planejamento para uma retomada econômica
nas próximas semanas? É possível fazer isso? Dá para começar nas cidades onde tem menos casos e vem trazendo para as grandes cidades? Aí uma coisa que eu queria te falar, Galisteu, essa discussão que a gente está tendo aqui não é uma discussão única no mundo. Quase que todos os países tiveram as mesmas discussões. Eu conversei com um amigo que mora na Grécia, eu conversei com familiares que moram na Itália, eu conversei com os correspondentes da CNN nos Estados Unidos, fiz essa pergunta. Lá eles têm, inclusive, um embate Trump-Cuomo, que é muito parecido com o embate aqui Bolsonaro-Dória. É muito parecido, inclusive. Os temas são os mesmos, as discussões são as mesmas. Então, às vezes eu fico achando que o Bolsonaro fica olhando para o Trump e fala, deixa eu ver qual foi a confusão que ele arrumou para eu vou arrumar aqui igual. Eu tenho a sensação que ele copia tudo do Trump, só que ele esquece que o Brasil não é os Estados Unidos, né? E você sabe o que me incomoda um pouco hoje? É que você traz, às vezes, uma notícia e se a notícia ela é favorável de um lado, aqueles que estão do outro despejam críticas de uma maneira como se aquilo não tivesse que ir ao ar. E tem que ir ao ar. Você tem que colocar a notícia verdadeira, sendo ela positiva ou negativa. Né? Quando o presidente mandou os jornalistas calarem a boca, tem que dar a notícia, fazer a crítica, fazer a análise, tem que passar a informação. Se o presidente faz algo correto, tem que mostrar também. Entendeu? Eu acho que um trabalho que eu tenho aprendido muito, a gente tem esse contato direto com a CNN dos Estados Unidos, é você dar espaço às vozes divergentes. Então, se a gente ouve alguém do PT, parece que a gente está cometendo um crime. Se a gente ouve alguém ligado ao Bolsonaro, poxa, mas como assim? Tem que dar voz para o ministro, tem que dar voz para a oposição, tem que dar voz para todos. Precisam falar, precisam opinar, debater, divergir, e que as pessoas que estão assistindo possam criar a sua linha de raciocínio, o seu pensamento. Né? Você está na sua casa aí com a sua família, com seu marido, com seu filho, de repente você pensa diferente, e mesmo pensando diferente de alguém da tua família, isso não vai desconstruir uma relação, isso não vai ser um problema. As pessoas precisam aprender a compor, e eu acho que a gente está num processo de aprendizado muito grande. A gente está no começo desse processo de aprendizado, inclusive de uma politização das pessoas no nosso país. Eu concordo com você. Eu, pelo menos, nunca vi o brasileiro tão empolgado com a política como a gente tem estado. Não importa se de um jeito ou de outro, um pouco confuso, um pouco briguento, mas a gente tá todo mundo mais atento à política. Eu acho que há tempos atrás a gente não ligava muito, e a gente percebeu que tem que ligar, porque a política está totalmente ligada à nossa vida, ao nosso bolso, ao nosso bem-estar. Então, eu acho que tem um lado muito positivo disso tudo, que é do brasileiro estar atento. Agora a gente tem que compreender que não dá para guerrear o tempo inteiro em função de opiniões diferentes, né? Assim, concordo com você, acho que a gente está um pouco quase que ignorante nessa hora, assim, né? Quando um fala uma coisa, principalmente em relação à imprensa, a gente depende da imprensa para se informar. Graças a Deus a gente tem imprensa, entendeu? Graças a Deus a gente tem vocês para passar a notícia. Eu falo sempre, a gente tem que estar do lado da imprensa. Melhorou, eu acho que alguma coisa você mexeu aí no meu áudio, não sei. Achei que melhorou. Estou te ouvindo legal. Ah, que bom. Então, eu acho que a gente, de alguma maneira, tem que valorizar a imprensa e não brigar com a imprensa, ter raiva da imprensa. Tem um monte de gente aqui falando, não, você está dando espaço para a imprensa, porque essa imprensa é marrom, essa imprensa não sabe o que fala. Pelo contrário, o papel da imprensa é falar as coisas boas e as coisas ruins. Falar do PT, falar do Bolsonaro, falar que a gente, inclusive, está sem ministro da saúde, né? A gente falar da Regina Duarte, não importa, tem que falar. Eu acho que esse é o papel da imprensa. E o nosso papel é entender, juntar os palitinhos e falar, bom, eu sou mais desse lado, eu concordo mais aqui. Mas você é um cara, por exemplo, que no seu Instagram está escrito assim, ó, se você não está falhando de vez em quando, é um sinal de que você não está fazendo nada de muito inovador. Essa frase é do Woody Allen, você postou no seu Insta, e eu adorei essa frase, porque eu acho que ela representa um pouco do que a gente está vivendo. Somos humanos e a gente erra e acerta, erra e acerta. Então, você acha que, de uma maneira geral, o caminho para melhorar e para sair dessa pandemia está no caminho certo? Estamos errando para acertar? Uma boa pergunta. Eu acho que a gente está errando muito em muitas coisas, mas eu tenho que entender que é um vírus que pegou todo mundo de surpresa, mudou a nossa vida. O mundo não é o mesmo de 5 meses.
Há 5 meses eu estava na Times Square com os Estados Unidos vivendo o pleno emprego, a gente andando ali, as lojas lotadas, os americanos rindo à toa, porque o turismo estava bombando. Essa semana a gente mostrou uma imagem ao vivo da Times Square completamente vazia. O mundo não é mais o mesmo, e o mundo não vai ser o mesmo de 5 meses atrás. Eu acho que a gente erra todos os dias em muitas coisas, e eu vejo hoje as pessoas pegando somente os pontos negativos, pegando as falhas, pegando aquilo que você erra, pegando no seu pé porque você falou tal coisa. A ponto... como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Porque eu sou todos os dias chamado ou de direita ou de esquerda. Então tem pessoas que olham para mim e acham que eu sou da esquerda. Tem pessoas que olham para mim e acham que eu sou da direita. Essa é a maior demonstração de que eu estou no caminho certo. Porque eu realmente eu não estou nem na esquerda nem na direita. Eu estou lá para dar a notícia. A partir do momento que eu chegar com um viés ideológico, se eu chegar com algo partidário, acabou. Acabou. Acabou porque esses governantes, eles vão passar, tanto os que estão na situação, como aqueles que estão na oposição e vão chegar ao poder. Eles vão passar. Eu e a minha carreira, o meu trabalho, as pessoas que acreditam em mim, elas vão focar na minha credibilidade, naquilo que eu faço. Então, eu acho muito importante isso. A partir do momento que eu escolhi ser jornalista, que eu vi como vocação para a minha vida, eu não posso ter posicionamento neste momento de um lado ou do outro. O meu posicionamento tem que ser firme naquilo que eu acredito que é a notícia, a informação. Você tocou num ponto importantíssimo da imprensa. As pessoas criticam muito a imprensa e a imprensa virou algo geral. Nunca vi a imprensa ser tão criticada como tem sido agora com esse governo, de verdade, assim. Eu acho que a imprensa sempre teve o papel um pouco, né, de mostrar pra gente a verdade. E a verdade dói. Mas eu tô vendo a imprensa apanhar, mas de tudo que é lado. Desde vocês, o Jornal Nacional, qualquer um. Apanha, mas apanha que dá até medo. Então, mas eu acho que as pessoas... Assim, mudou. Então, mas eu acho que você tocou num ponto que é muito importante. As pessoas precisam buscar fontes seguras onde se alimentar. As pessoas precisam tomar realmente muito cuidado aonde elas buscam a informação. Então, é claro que vão ter alguns veículos que as pessoas vão se identificar mais. Então, busca nesse veículo, mas não fique se alimentando de notícias em rede social, em WhatsApp. Isso é realmente muito perigoso. Muito perigoso. A fake news aí tomando conta do mundo. Tem campanha na televisão para falar de fake news. Fake news política bombou que nem... Eu nunca vi coisa igual. Exatamente. Então, as pessoas precisam buscar informação em lugar seguro. As pessoas precisam... eu acredito, isso eu percebo muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós, em um dia, a gente ouviu lá Carla Zambelli, a Bia Kicis e um outro ministro do presidente. E aí depois entrou um ex-ministro do governo Lula. Cara, parece que as pessoas não viram que nós tínhamos ouvido o lado do governo. Aí quando você ouve alguém da esquerda, para o pessoal da direita, parece que você está dando um espaço para a esquerda que é absurdo, que não deveria dar. E tem que dar. E a mesma coisa no sentido ao contrário. Outro dia eu fiz um debate com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que é da esquerda, né? E aí o pessoal da direita também reclama. Ficaram bravos. Então, as pessoas hoje elas precisam ter um pouquinho mais de discernimento em relação a isso, porque não é uma guerra, não é um jogo. O que tem ali é uma situação de você levar a notícia, a informação. Vai ter notícia que vai desagradar um lado e vai ter notícia que vai desagradar o outro. O presidente teve várias notícias que o desagradaram durante a semana, ele ficou nervoso na hora da entrevista. Teve uma notícia essa semana que o agradou muito. Tanto é que ontem ele foi lá e deu uma entrevista de 54 minutos. Então, o jogo da política, ele é assim, né? Tem dia que você vai ganhar, tem dia que você vai perder, tem dia que a notícia vai te interessar. Então, quando o lado é positivo, a imprensa serve. Quando o lado é negativo, a imprensa não serve. Não, a imprensa ela está imune a isso. O que a gente tem que dar é a notícia, é a informação. Então, nessa questão da pandemia, tem muitas coisas positivas acontecendo e tem muitas coisas negativas acontecendo. A gente tem que informar as duas coisas. Mas, Gotino, você acha que a gente está a Deus dará em relação à saúde? Assim? Você acha que a gente está largado? Porque eu tenho, às vezes, essa sensação um pouco. Então, aí a minha opinião vai gerar um pouquinho de polêmica. Eu acho que a gente não está a Deus dará porque o sistema, o SUS, ele funciona muito bem.
E aí as pessoas vão falar, Gotino, você fala que o SUS funciona bem porque você nunca usou o SUS. Mas eu quero que as pessoas entendam o que eu vou falar. O SUS funciona bem porque o SUS sempre trabalhou no caótico. O SUS sempre trabalhou sobrecarregado. O SUS sempre viveu uma pandemia de muitas doenças. Então, eu quero que as pessoas entendam. Exatamente, eu conversei com brasileiros que são diretores da OMS. E quando eles falam do SUS brasileiro, é muito melhor o SUS do que os outros sistemas de saúde de outros países. E aí eu quero que as pessoas entendam. Aquela senhora que saía para ir tratar de uma dor de cabeça no SUS, ela não está indo por causa do corona. Só que tem uma vaga lá para tratar o corona hoje, que seria dessa senhora. Então, o SUS sempre trabalhou no caos. Vou pegar um exemplo. Uma unidade de saúde que está preparada para atender 2.000 pessoas, atende 3 e tem 4.000 pessoas do lado de fora. É assim que funciona o SUS. 2.000 vagas, atende 3.000, dá um jeitinho, joga de lado, pega aqui, põe ali, espera, vai sentado mesmo, recebe o medicamento. Então, tem uma vaga, tem um lugar lá para criei essa situação, só para as pessoas entenderem. 2.000 pessoas para atender, eles atendem 3 e tem 4, quer dizer, tem 1.000 do lado de fora. Então, quando você vê que esse sistema é um sistema sobrecarregado, é um sistema caótico, é um sistema terrível, quem não tem um plano de saúde no Brasil está realmente numa situação muito difícil, mas esse caos que eles usam para o dia a dia, quando você volta ele para tratar coronavírus, ele consegue segurar o tranco, ele consegue ser firme e forte. E aí não é ponto positivo para um ou para outro, aí é um trabalho que envolve prefeitura, governo do estado e governo federal. É todo mundo junto aí. Então não tem o pai. Aliás, eu acho que os políticos todos, uma vez político, todos eles deveriam usar o sistema único de saúde. Eu acredito nisso. Eu acho que se você tem esse trabalho, exerce essa função de político, acho que como exemplo eles deveriam usar o SUS. Eu entendo o que você está falando. Eu nasci num hospital público, meu pai morreu num hospital público, eu tive o privilégio de um plano de saúde há pouco tempo na minha vida, porque até bem pouco tempo atrás... estudei a vida inteira em colégio público, nasci no hospital público e meu pai frequentava, porque meu pai tinha uma doença que ele tinha que estar toda hora no hospital, sempre no hospital público. Então, senti na pele o desespero, a falta, às vezes, do equipamento, mas também dependi, usei e também muitas vezes fui feliz no Sistema Único de Saúde. Nem era esse nome, tá, gente? Era INAMPS, né? INPS. INAMPS. Exatamente. Então, eu acho que os políticos hoje, eles deveriam, sem dúvida nenhuma, nenhum deles poderia ter plano de saúde. Eles todos tinham que usar o SUS. Você não acha que seria incrível? Eu acho que tem muita coisa que podia ser cortada. Tem muitas gordurinhas aí que deveriam ser cortadas. Uma delas essa é uma boa proposta. Como, por exemplo, carro oficial para muitos desses governantes. O carro oficial eu acho totalmente desnecessário. Eu vou trabalhar com o meu carro. Ou eu vou trabalhar, eu pego um táxi ou um de aplicativo. Por que os governantes precisam ter o carro oficial? Isso é uma outra gordurinha que é possível cortar. Então, quando a gente fala do sistema... foi legal para eu ter explicado para você, porque outro dia eu falei na televisão e tudo é muito rápido. As pessoas falam, você elogiou o SUS porque você não frequenta o SUS. As pessoas precisam entender que o SUS é caótico. E o caótico funciona num momento desse de caos. Porque eles se conversam aí, o sistema caótico com o caos da pandemia. Então, eu acho que o sistema brasileiro ajuda bastante. É um momento realmente muito complicado. Você falou do seu pai, eu lembrei do meu pai. Meu pai, ele teve uma complicação de saúde, caiu em casa, o bombeiro veio, eles tentaram reanimar meu pai, levaram meu pai para um hospital público, que é o Hospital da Vila Alpina, e eu corri para lá e eu vi médicos do Hospital da Vila Alpina tentando reanimar o meu pai por 2 horas. Falaram, porque era o seu pai. Não, os caras não sabiam, eu estava do lado de fora, os caras não sabiam que era o meu pai. Porque muita gente vai falar, é o pai do Gotino. Não, os médicos não sabiam, os bombeiros também não sabiam. Né? Meu pai não dava com crachá que falou, eu sou pai do apresentador, não. Então, eu vi bombeiros tentando reanimar meu pai por muito tempo e quando chega no hospital, médicos por 2 horas tentando salvar, tentando reanimar, não conseguiram. Meu pai faleceu, uma saudade imensa que eu sinto dele. Mas a gente vê que o hospital público tem muito médico, muito enfermeiro, muita gente que trabalha no sistema público, que também trabalha no sistema
particular, no sistema privado. E é a mesma pessoa, o mesmo conhecimento. É verdade. Aliás, esse esquema que a gente está fazendo de isolamento é para não colapsar mesmo, porque se a gente acompanhar de perto as notícias lá do Amazonas, que está super lotado e que tem todos os dias um número de mortes muito alto, Belém, já tem uma estrutura muito difícil, já no dia a dia, já tem poucos leitos, poucos respiradores. Então, assim, essa questão que tem muita gente que acha um exagero porque não está sentindo na pele. Porque quem tem algum doente na família ou quem tem alguém que está precisando neste momento de um leito, não acha um exagero o isolamento social. O brasileiro, a gente tem um pouco isso, sabe? A gente, quando é com a nossa família, quando é com a gente fala, bom, não, tem que fazer. Tá. Agora, quando tá no do outro, pimenta no dos outros é refresco, né? Aí as pessoas ficam mais, não, acho que a gente já podia começar a abrir. Eu acho que tudo que a gente não precisa viver, gente, de verdade, pelo menos é a minha opinião como cidadã, é abrir um pouco e fechar tudo de novo. É melhor segurar um pouquinho, esperar, porque viver esse momento da abertura e do fechamento é muito traumático. Exato. Desnecessário. Concordo com você. Acho realmente muito complicado. A gente abre, depois tem que fechar e recomeçar do zero. E o problema do sistema de saúde é exatamente esse. Né? Se tiver um colapso no sistema de saúde, aí você tem uma falta de ar. E aí você precisa de um simples respirador que vai salvar a tua vida. Se chegar no hospital e não tem, é complicado. Então, o principal problema se você tem acesso... A Suécia, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Eles têm um sistema de saúde que vai atender a todos. Aí você fala, mas é a maior quantidade de pessoas mortas por 1 milhão de habitantes. Não. E aí a gente tem que levar em consideração outros fatores, como, por exemplo, a idade das pessoas. A Itália sofreu muito disso também, por ser um país mais idoso. Agora, o maior problema do nosso país é esse. Você passa mal na sua casa, ou eu aqui passo mal. Chego num hospital aqui perto e não tem um simples respirador que poderia salvar a sua vida, e aí você entra 5% que você pode correr o risco de perder a vida. Então, é um risco muito interessante. Quando a gente fala de números, fica distante. Mas quando a gente começar a falar... É isso que eu ia te perguntar agora. Você acha que muitos brasileiros ainda vão perder a vida? A gente vai ter um número muito alto de morte no Brasil? Então, eu acredito que sim, porque a gente está, acho que, um pouquinho no meio desse furacão, né? E eu acho assim, você olha, números é distante, mas quando começa a ter nomes, olha, morreu um amigo, morreu o sobrinho do teu amigo, morreu um primo, uma pessoa próxima, aí você começa a entender que o negócio é perigoso. E aí uma coisa que eu queria te falar, que eu acho que é uma coisa bem interessante, o sei fez uma pesquisa. Você travou, peraí, você ficou travado. Fala de novo, Gotinho. Não, então, o Isaac Azar, que é o dono do Paris 6, a gente fez uma reportagem com ele e ele fez uma pesquisa se ele voltasse a trabalhar, se as pessoas iam. E a grande maioria diz que não ia. Clientes fiéis dele. Ele tem uma carteira de clientes fiéis que gostam de frequentar o restaurante e as pessoas falaram que elas não iam ao restaurante porque hoje elas têm medo. Então, tem um pouco disso, né? A gente quer ver a reativação da atividade econômica, a volta da vida, né? Mas tem a preocupação, tem o medo. Então, eu acho que tem um pouco disso. Você abre o shopping, mas você vai ter cliente para comprar no shopping. Eu não sei se as pessoas vão sair de casa hoje eu, nesse momento, não vou. Eu não vou expor meu filho, não vou me expor. Eu ainda fico em casa. É o que eu falo, eu, graças a Deus, posso ficar em casa, né? Então, tem muita gente que realmente não pode, mas a minha opção é não ir. Agora, você está falando dessa coisa do medo das pessoas de voltar e de voltar para a vida normal. Você imagina você ficar mais perto da notícia do que eu? Você acha que isso demora mais quanto? Porque pelo João Dória, né, o nosso governador, vamos até o dia 1º de junho, assim, né? Você acha que vai chegar o dia 1º de junho e as coisas vão começar a reabrir com regras, ou você acha que isso vai se estender um pouquinho mais? Agora, uma opinião bem pessoal mesmo, nada a ver com política, uma opinião pessoal. Eu acho que 1º de junho já é na próxima semana. Eu acho que está muito perto. Não sei se vai ter a reabertura
do comércio. Isso é um palpite, tá? Não sei. Não sei se vai ter uma reabertura dia 1º de junho. Se a gente já tiver condições com aval médico, é muito próximo. Se a gente já começar a tiver a reativação da vida dia 1º de junho, já... 1º de junho acho que não é nessa segunda, na outra. Não é depois de amanhã, na outra segunda. Então, acho bem perto. A gente vive um momento muito delicado, né? Chegando aí a 1.000 mortes por dia. Isso é outra coisa que é importante eu explicar antes que comecem as críticas. 1.000 mortes registradas, anotadas por dia. Não é que 1.000 pessoas morreram no mesmo dia, mas os registros foram feitos nessa data. A pessoa morreu há 3, 4 dias, em algum momento da semana o nome dela tem que aparecer. Tem que virar, tem que colocar esse dado, esse registro na estatística, né? Então as pessoas falam assim, Gotino, vocês falam que 1.000 pessoas morreram, mas foram 200. Só que quando ela morreu, não foi registrado na quarta passada, na terça passada. Tem que entrar em algum dia. Agora, Gotino, eu tenho uma sensação como cidadã que enquanto essa vacina, esse remédio não aparecer, a gente vai ter uma tensão e vai conviver com esse medo, vai conviver com esse jeito diferente de lidar com a vida, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Você tem alguma notícia que eu não tenho em relação à vacina? Porque até a semana passada eu estava ouvindo que 2 laboratórios tinham chegado perto da vacina e que já estavam em testes com seres humanos e, de repente, não se falou mais nisso. Como é que anda essa questão? A gente tem 108 vacinas no mundo em andamento neste momento. Em teste. Algumas numa fase mais avançada. Como, por exemplo, daquela indústria farmacêutica de biotecnologia Moderna, é uma delas. Tem uma outra que eu não vou recordar o nome. São 2 nos Estados Unidos, a Moderna e mais uma. Modal? Então. E tem uma em Israel. São as 3 que eu tenho lido mais avançadas. Por que demora um pouco a vacina? E é importante a gente explicar. A vacina ela demora porque ela tem uma janela para o efeito colateral dela. Porque não adianta a gente conseguir a vacina, deu um resultado super positivo. Então, eu e você fizemos o teste, né? O Alexandre está aí com você, fez o teste também. A gente tem lá o corona, tomou a vacina, a gente melhorou imediatamente ou não pega mais, está tudo certo. Só que precisa de 3 meses, algumas vacinas precisam de 4 meses, precisa ver a janela do efeito colateral. Vai dar uma arritmia? Vai dar um problema? Vai ter alguma dificuldade no futuro? Então, as pessoas precisam aguardar um pouquinho. Aqui, acabamos de dar um Google, ó. Vacina contra a Covid-19 pode ficar pronta em setembro, dizem Pfizer, NYU. Então, o que eu ia falar é isso. Algumas estão conseguindo antecipar, mas se a gente pegar setembro, nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro. Dá esses 4 meses que eu tinha falado, 3, 4 meses. Que é essa janela, eles já começaram, essa pesquisa, inclusive, da Moderna, começou em março. Está dentro dessa janela. A pessoa fez o teste, deu 3 meses, não deu efeito colateral, e aí eles fazem... eu acho que a Moderna são 3 tipos de pesquisa. 8, fizeram com um bloco de 8 pessoas, depois 20 pessoas, e depois vão fazer 500 pessoas. E aí já é um grupo maior para saber e aguardar o efeito colateral. 3 meses, 4 meses, depende. Cada remédio tem uma... Cada vacina tem uma janela aí que eles colocam para esperar, para saber se vai ter algum efeito colateral ou não. Porque não adianta você, depois faz uma vacina e coloca em toda a humanidade, aí está aqui 4 meses, começa a ter o efeito colateral e a gente vive um novo problema de saúde. Bom, conclusão, vamos ter que ter um pouquinho de paciência, que é o que a gente está falando desde o início dessa pandemia. A gente tem exemplos de outros países, temos que ter calma, a gente está no meio desse furacão, ainda temos um tempo aí pela frente. Agora, quando você está lá na TV, lá no jornal, você apresenta 2, né? Você apresenta o 360, não? E o Novo Dia. Um Novo Dia. Isso. Qual que é a diferença básica entre eles? O Novo Dia é um jornal pela manhã. Ele tem um ritmo diferente. Ele apresenta o que vai ser notícia no dia, ele traz um pouquinho da repercussão do dia anterior. Então, ele é um jornal que ele tem um ritmo diferente do 360. O 360 ele começa às 4 horas da tarde, quando tudo está acontecendo. Então, eu estou com a Daniela, que é uma jornalista que é impressionante o faro jornalístico dela.
a gente conversa antes de começar o programa. Quando a gente entra no ar, deu uma liga muito legal ali, com a Elisa também, pela manhã, a gente faz uma parceria muito boa, mas são ritmos diferentes de Eu jornal. gosto do ritmo do 360, o da manhã ainda não assisti, mas o 360 eu acho muito legal. É a notícia onde o apresentador ele vai mais pontuar, ele vai mais direcionar, porque ainda mais quando a gente tem um presidente que fala quando está chegando no Palácio da Alvorada. A gente tem o STF, que são os três poderes borbulhando, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. Então, é um jornal com um ritmo alucinante, e depois vem a Mona Lisa com o Expresso, junto com o Caio. Então, a gente está ali no olho do furacão. Até vazou uma imagem da correria na redação. Quando tem correria na redação é porque a notícia está chegando, e é assim mesmo que funciona. Agora, Gotino, você acha que as pessoas, o público, o telespectador, está mais a fim de ouvir sobre o coronavírus, sobre política ou sobre o quê? Essa é uma boa pergunta, né? Porque você descobrir, você entender o que o público quer assistir. Eu vejo hoje que a gente já passou da fase das pessoas quererem informações sobre o coronavírus, dicas. A gente já passou dessa fase, esse momento. Isso não funciona mais. As pessoas querem hoje já saber sobre a retomada da vida. As pessoas já querem saber como é que vai ficar o mundo aí depois dessa pandemia. As pessoas querem saber sobre a vida política, as pessoas estão interessadas. E as pessoas elas querem saber, inclusive, a notícia do dia, o que vai acontecer na política, qual que é a movimentação. E um dos segredos que a gente tem feito isso, explicar a notícia, né? O que é uma PEC? Trazer de um jeito que todo mundo entende. Eu acho isso ótimo. Exato. Porque começa a se falar em siglas, como se todo mundo soubesse. É importante a gente explicar. A gente tem, por exemplo, na área econômica, né? Lá, o Nakagawa e a Raquel Landim, a Thais Herédia fala também. Eles explicam a notícia. Isso é muito legal, porque eles contam a notícia de um jeito. Outro dia o Naka explicou o que são as blue chips na Bolsa de Valores. As blue chips são as grandes companhias da Bolsa de Valores, onde você, a longo prazo, pode apostar que você, em algum momento, você vai tirar no lucro. São companhias que elas são muito seguras, não tem um problema de ter uma queda vertiginosa. Então, as blue chips que o pessoal utiliza no cassino, é a moeda mais valiosa, né? Então, a ficha mais valiosa. Então, e aí a gente explica ali a notícia para as pessoas entenderem, e aí daqui a pouco a gente vê as pessoas escrevendo para a gente, pô, que legal essa dica, esse toque, essa explicação. Então, explicar a notícia é uma arte muito interessante, principalmente quando a gente vê a turma toda hoje querendo saber mais de política. Embora a gente viva um momento de polarização, de muita discussão, de muita treta mesmo, confusão. Mas é legal, né? É legal saber que o brasileiro está mais interessado, né? Exato. E eu acho, Adriane, que a gente está no começo. Eu acho que a geração dos nossos filhos, quando eles estiverem lá, seus 20 anos, 30 anos, eles vão estar já num outro nível de debate, de discussão, de respeito. Eu acho que a gente vai amadurecer legal. Acho que a gente está sofrendo muito por isso. Mas a gente vai entregar um Brasil mais, eu acredito, politizado. Mais redondinho, melhorzinho. Tomara Deus, né? Eu acho que vai estar um pouquinho melhor. Não no ideal ainda, né? Aí acho que é por umas 3, 4 gerações. Ô, Gô, qual que é a notícia? Amanhã você não trabalha, né? Domingo não. Você não trabalha. Mas qual que é a notícia que está fervendo para amanhã de manhã? Você sabe? Bom, são várias, né? Mas eu acho que a mais importante agora é se o Procurador-Geral da República vai pedir o celular do presidente Jair Bolsonaro para uma perícia. Inclusive, já teve o ministro-general Heleno, já soltou uma nota dizendo que acha isso um absurdo. O presidente também está bastante irritado, falou que ele não é um rato para entregar o celular para ser periciado, o celular de um presidente. Só que o pedido foi feito por partidos de oposição e o Celso de Mello do STF não
indeferiu. Ele pegou e passou a competência para o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. E aí o que acontece? O procurador, se ele entender que tem que entregar, o presidente tem que entregar. E aí vão ter acesso, e aí vai começar uma outra novela. Vai liberar o conteúdo do celular do presidente ou não? Aí você pergunta para mim, mas o que você acha? Eu acredito que o Aras não vai liberar essa... Também acho que não. Porque aí eu faço uma análise para você por uma questão mais de estilo. Né? Quando a gente olha para o Celso de Mello, por que a gente acreditava que ele ia exibir o vídeo? E aí o pessoal critica a imprensa, só que a imprensa estava falando desde o começo que acreditava que ele ia liberar o vídeo. É porque a gente olha o histórico. Na época da Lava Jato, ele sempre teve um histórico, o Celso de Mello, de dar publicidade, de dar vazão às conversas que eram gravadas, de publicizar isso, de colocar no ar isso para que as pessoas pudessem ver. Então, as pessoas acessavam, inclusive no site do STF, depoimentos. Tinha lá o depoimento do Lula, vários depoimentos se tornaram públicos. E as pessoas gostaram disso. Muito interessante a gente analisar. Muitas pessoas que votaram no presidente gostavam de ver Sérgio Moro como juiz e alguns envolvidos na Lava Jato, prestando depoimento, e as pessoas tiveram acesso a isso. Foi muito interessante esse período, inclusive para as pessoas conhecerem um pouco mais de como funciona um processo, um caso ali na justiça naquele momento. E aconteceu a mesma coisa. Como o Celso de Mello naquela época também fazia isso, a gente entendeu que ele daria realmente vazão a esse vídeo, como deu. E aí você fala, mas e o procurador? Qual é o estilo dele? Para você ter uma ideia, Celso de Mello, nesse caso, resolveu ouvir as partes sobre o vídeo. Os advogados do Moro queriam o vídeo na íntegra. Os advogados do presidente, através da Advocacia Geral da União, da AGU, queriam o vídeo em partes, só alguns trechos, para evitar mostrar os palavrões, a conversa do ministro, o trecho da China e do Paraguai foi retirado. Mas quanto mais eles fazem isso, mais eles causam. Por que eles só querem mostrar uma parte? Então, entendeu? Mas olha só... eles só querem não sei o quê? Aí ele causa um alvoroço enorme, né? Mas olha só que interessante. Os advogados do Moro queriam o vídeo na íntegra. Os advogados do presidente, através da AGU, da Advocacia Geral da União, queriam algumas partes. Mas o Procurador-Geral da República não. Queria menos ainda. Por conta do estilo dele. Não queria dar espaço para isso, tornar isso um evento. Então, a gente observa que ele uma característica dele de preservação, de não exibição, menos midiático. Então, por isso, aí o que eu estou falando para você é conversando com os analistas que trabalham comigo. Eles entendem que, alguns deles entendem que dificilmente ele vai dar vazão a essa perícia no celular do presidente. Do telefone, eu também acho. Mas essa, então, é a notícia que a gente vai amanhã acordar, ligar a televisão e a gente vai começar a ouvir já logo de cara essa notícia. Talvez, porque tudo pode acontecer nas próximas horas. Não, na madrugada as coisas acontecem, na madrugada de sábado pode acontecer. No Brasil, sabe quem mais está trabalhando? O redator do Diário Oficial. O que tem de entra e sai ali, nomeação... Tira. Nossa Senhora! Você sabe que no final das contas eu achei bom que a Regina Duarte saiu, sabe? Eu acho que ela não ia segurar essa onda de jeito nenhum. Acho que ela, coitada, entrou num bololô ali, que acho que não sei se ela estava preparada, acredito eu que não estava preparada, meio marinheira de primeira viagem, abraçou o mundo com pouco braço, sabe assim? E acho que no final das contas ela tem que agradecer isso que aconteceu. Falam que ela chegou num acordo, tem gente que acha que o presidente pediu para ela sair, tem gente que acha que ela que pediu para sair porque estava com saudade da família, mas não importa o motivo é que ela não está mais lá, ela é uma grande atriz, né? Uma mulher que o Brasil adora, o Brasil tem saudade dela lá na TV e acho que é isso que ela tem que fazer. A Regina saiu, mas ela vai continuar agora num outro escalão, o presidente vai realocá-la. Eu participei da entrevista com ela, e aí eu acho que você tocou num ponto interessante. Tem que ter uma preparação para você assumir um cargo público. Você tem que ter
bagagem, experiência, você tem que atender a imprensa, você tem que responder a todas as perguntas. Eu não combinei nada com você aqui, você pode fazer a pergunta que você quiser. E a conversa tem que ser assim. Aí você me pergunta, se você me perguntar algo que eu não, que eu não fique confortável, eu vou falar, eu não gostaria de falar sobre isso, vamos para a próxima. E tem que ser honesto, eu não vou falar sobre esse assunto porque eu não estou confortável para falar sobre esse assunto, eu não posso falar desse assunto. Eu acho que a honestidade com o público, hoje em dia, por causa das redes sociais, transformou demais o jeito de se dar uma entrevista. Eu acho que não tem problema nenhum em dizer que não sabe, que não pode, que não deve. Não é? Antes a gente tinha, né? Não, eu tenho que responder. Hoje você tem que ser honesto com o que você realmente acredita, que é o que eu acho que as pessoas têm um pouquinho ainda de medo de fazer, mas as redes sociais aproximaram demais essa questão da gente. Eu acho, e aí eu volto naquele ponto da frase que você mencionou agora há pouco do Allen, a gente erra, a gente falha, e não tem problema nenhum se você passar uma informação de que você não sabe algo. Eu constantemente estou no ar e surgem perguntas, principalmente quando eu fico na mediação do debate, às vezes surge uma pergunta para mim e fala assim, olha, essa informação eu não tenho, mas eu vou buscar aqui, a minha equipe já está buscando também, e não tem problema nenhum, a gente tem que ser verdadeiro, né? Nem todo mundo sabe tudo, é isso que é muito interessante. Mas você tem saudade da hora da venenosa, assim, só para mudar um pouquinho, para aliviar? Olha, eu tenho muita saudade da Fabiola, do Lombardi, porque eles se transformaram em grandes amigos. Em verdadeiros irmãos, assim, nós constituímos ali uma família. Mas vocês conversam, vocês se falam? Muito, a gente se fala direto, a gente se fala constantemente, a gente se encontra antes da pandemia. Eu fui almoçar com o Lombardi, a Fabiola não foi porque ela estava viajando, mas a gente está sempre junto. Eles são meus amigos para sempre. Eu criei com eles ali uma relação, foram 5 anos de muita... Tinha uma energia boa ali, né? Isso, uma química boa, foi assim. E a Fabiola, ela tem essa fama de venenosa, tudo, mas ela é uma das pessoas mais leais que eu conheço, um caráter assim. Que ela é fofoqueira, ela fala da vida dos outros, mas assim, ela como amiga, como uma pessoa corretíssima, fiel, honesta, assim, é uma coisa muito legal. O Gotino, eu estava olhando que você é um cara muito procurado nas TVs, assim, né? Que o Silvio Santos está de olho em você. Confere esse assunto? Eu li a respeito, mas ninguém me procurou, ninguém me falou nada. Oficialmente não, eu li nas colunas aí, porque eu sou bastante antenado com o noticiário, aí eu vejo esses colunistas de televisão, eu acho que é uma editoria muito interessante. Eu sou apaixonado por televisão, assisto tudo, então eu leio de tudo, né? Leio o Sticer, leio o Feltrin, leio o Notícias da TV, do Daniel Castro, o Flávio Rico, leio todos esses eu estou sempre acompanhando. Então, quando sai uma notícia, né, ou na telinha, tudo, eu fico sabendo. Mas nada de... Então, cuidado, porque daqui a pouco o Silvio entra aí, no melhor estilo Silvio Santos de ser, ele bate na tua porta, vai ali, vai tomar um café com você aí na tua casa. Esteja preparado. Eu também eu li bastante sobre essa notícia esses dias. Mas olha, eu não quero que essa live caia, já são 21 horas e 29 minutos. Gotino, eu fiquei tão feliz que você topou, fiquei muito feliz com a nossa conversa, com o nosso papo. Eu espero que essa pandemia acabe logo para eu poder tomar um café com você. De verdade, para a gente poder bater um papo pessoalmente. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, um beijo para você, para toda a sua família aí. Para dona Ema, né? Ela te adora. A sua família é da Vila Romana, da Lapa, não é? A gente tem a nossa casa lá. A nossa casa tá lá ainda, mas a mamãe mora ali, já no meu primeiro apartamento, ali nos Jardins. Então. Mas ela era de lá, né? Antigamente. Eu morei lá um tempo na Fábia, ali na Fábia? Então, a nossa casa, a casa que minha mãe construiu com o meu avô, ela tá lá, na Rua Camilo. E a gente vai na casa direto, deixa as coisas lá. A casa fica meio como... Tem muitas coisas de fã que eu ganho, que a gente leva para lá. Minha mãe tem maior carinho pela casa e a gente fica direto lá. Eu tenho amor por aquele bairro. Mas quando eu vivi naquele bairro, era um bairro de classe média baixa. Agora o bairro ficou chique, você viu? O bairro está bem legal. O bairro está bem legal, está bem gostoso. Chique. Mas quero agradecer o convite. Um beijo grande para você, para toda a família. Com certeza a gente vai se encontrar em breve.
e Muito mais obrigada. sucesso para você. Estou sempre te acompanhando. Um beijo grande. Beijo para a vó TT também, beijo para as crianças, beijo para sua esposa, tudo de bom, mantenham-se com cuidado, com saúde. Vocês que estão comigo na live, é o seguinte, essa live vai ficar comigo guardada no Face, eu vou deixar e vou colocar nos stories, tá bom? Um beijo, obrigada. Valeu, gente! Ó, deixa eu ligar aqui os comentários, ativar aqui, só para que vocês saibam. Muito obrigada, viu? Pelo amor, pela companhia, pelo carinho de vocês sempre comigo. Lembrando, eu vou ver amanhã se vai rolar uma live, porque eu estou com medo aqui desse sinal. Mas segunda-feira tem Na Cardoso e a gente vai fazer um super make para depois da pandemia. Na Cardoso que arrasa, vai estar comigo aqui ao vivaço, tá bom, meus amores? Um beijo, viu?